Olá, professores, bom dia. Professor Henrique, professor Robson. Bom dia, Lu. Bom dia, Henrique. Oi, Júlio. Oi, professor, tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo andando. Eu acho que o Henrique está com o fone desligado. Deixa eu só Eu ver acho se que eu o mando microfone está uma desligado. mensagem aqui. Pronto, acho que ele já está ouvindo, né, Henrique? Você está me ouvindo? Olá, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bom com você? Tudo bom. Estou aqui tentando configurar esse computador aqui para a gente começar. Tá ótimo. Aí quando vocês estiverem ok, é só avisar, tá bom? Pronto, eu acho que a minha imagem já entrou, o som já está ok. Aqui também está ok. Imagem da apresentação do Júlio. Eu estou preparado. Isso, perfeito. Tudo bom? Pronto, Henrique, muito obrigada, viu? Eu vou fazer sem vídeo, porque a Certo. minha internet ela tá bastante lenta, tá certo? E se eu colocar o vídeo, vai cair com certeza, tá bom? Pronto. Você quer que eu tire a minha câmera também, por enquanto? Depois a gente volta. Pode ser, se você puder, eu acho que fica melhor. Ok, então eu vou desativar a câmera e Oh, ficar só no áudio. tá ótimo, muito obrigada, viu? Pronto, Nada. acho que a gente pode começar, né? Tá bom. Estou à disposição de Beleza. vocês. Então, tá bom. Primeiramente, bom dia a todos mais uma vez. Muito obrigada por vocês estarem aqui, pela disponibilidade do professor Henrique e do professor Robson de avaliarem esse trabalho, né, que foi feito assim em meio à pandemia, com muito suor, né, e muito esforço, né, para a gente poder se reunir e conversar remotamente, né. Então, eu vou dar início aqui à apresentação do Júlio. E, Júlio, fica à vontade para você apresentar seu trabalho, vai ter no máximo 30 minutos, tá bom? Ok. Bom dia a todo mundo. Obrigado, professores, pela disponibilidade. Obrigado, professora Luciana. E eu sou o Júlio, e o título do meu trabalho é o uso da rede social Facebook na disciplina de Tecnodocência sobre o viés analítico do marketing digital. Minha orientadora, como vocês já sabem, é a professora Luciana. Bom, como se sabe, é perceptível que as tecnologias digitais têm tomado cada vez mais espaço no nosso cotidiano. E isso não é diferente no contexto acadêmico. Tanto que hoje nós temos, com o advento da internet, cada vez mais presente no cotidiano acadêmico dos alunos, os ambientes virtuais de aprendizagem e extensões da sala de aula no ambiente virtual. Ainda que isso não seja uma questão hegemônica, é algo que vem crescendo com o tempo. Porém, o Tardif traz que a questão de alguns professores ainda ficarem com a visão tradicional acerca disso. Ainda que seja muitas vezes por conta de questões institucionais, isso acaba distanciando-os das inovações da área. A gente também tem o Perrineau e a Turler, que falam sobre novas competências dos professores com essas inovações e transformações sociais, tecnológicas, que tanto os alunos quanto os professores estão inseridos. E também da necessidade desses professores de associar teoria e prática para criar e pensar em novos meios para trazer modificação desses alunos, inclusive utilizando as TEDx, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, como é o caso, por exemplo, das redes sociais, que inclusive também são utilizadas como ambiente virtual de aprendizagem, como os grupos do Facebook, por exemplo, que é o que a gente vai trazer aqui hoje. Dentro disso, a gente vem com a questão do marketing e do marketing digital, que, desse ponto de vista,
utilizado nas redes sociais, podem sim ser uma ferramenta de apoio para docentes que coordenam disciplinas em ambientes virtuais de aprendizagem. O Kotler, por exemplo, traz o marketing digital como um processo de técnicas que vem com o intuito de... Desculpa. Vem com o intuito de fazer duas partes envolvidas num processo social através da identificação de... Desculpa, fez um barulho aí. Vocês estão me ouvindo? Então, eu estou ouvindo. Ah, sim, certo. É porque deu um choro aqui para mim. Tá bom. E está tudo em ordem, Júlio, também. Pode ir tranquilo que dá para ouvir muito bem. Ok. Voltando aqui no Kotler, que traz o marketing como um processo que envolve duas partes, que podem ser satisfeitas e envolve a identificação de valores, a identificação de necessidades, a fim da troca de valores que beneficiem essas duas partes, e também tem o Torres, que traz o marketing digital justamente com a questão de identificar os interesses de um público-alvo, para satisfazê-los e, consequentemente, trazer a aproximação com esse público. Diante disso, dessas questões do marketing digital e das práticas docentes em ambientes virtuais de aprendizagem, pergunta-se: como professores e alunos da disciplina Tecnodocência, ofertada no primeiro semestre de 2019, trabalham com conteúdos programáticos na rede social Facebook, dentro do contexto das técnicas do marketing digital? A disciplina Tecnodocência, para quem não sabe, é uma disciplina optativa oferecida para os licenciaturas da UFC e para o bacharelado em SMD, e o nosso objetivo é analisar o comportamento dos professores e dos alunos da disciplina Tecnodocência, ofertada no primeiro semestre de 2019, no desenvolvimento de ações de ensino, aprendizagem e avaliação, utilizando a rede social Facebook. Ok? Aí a gente vem aqui para o nosso referencial teórico, que ficou entre essas duas áreas de conhecimento, o marketing digital e a docência. Como a gente já falou um pouquinho, o marketing digital vem com uma função de criar, comunicar, entregar satisfação em forma de benefício, utilizando duas partes, que no caso do lado mercadológico seria a empresa, o criador de conteúdo e o público, e a identificação dessas satisfações, a identificação dessas necessidades a fim de satisfazê-las. Nesse sentido, a gente tem algumas técnicas de marketing digital, como, por exemplo, já conhecidos 4 P's do marketing, que são, se eu não me engano, preço, praça, produto e promoção, acho que é isso. Mas hoje a gente vai focar nos 8 P's do marketing digital, que é o que a gente trouxe para cá. Quais são esses 8 P's? É uma metodologia proposta pelo Adolfo, 2011, no qual o primeiro P é justamente a pesquisa. Aqui, nessa fase, a gente se preocupa em conhecer quem é o público-alvo, qual é o perfil desse público, como ele se comporta no meio digital, o que é que ele consome, se ele utiliza redes sociais, quais redes sociais ele utiliza, o que ele consome nessas redes sociais, por exemplo. Aqui, o foco é conhecer o público que se pretende trabalhar. Na fase da pesquisa, também é possível dizer que nós podemos abrir como uma via de mão dupla. Assim, aliás, com todo o processo é uma via de mão dupla aqui, vocês vão ver. Mas na pesquisa também é possível abrir para ouvir a opinião desse público, a satisfação dele com a estratégia que está sendo tomada. Então, a gente vai para a fase 2, P2, o planejamento. Aqui, a gente já tem dados de quem é o público que a gente está trabalhando. No planejamento, é hora de estabelecer metas, cronogramas, e com os dados da gente sabendo quem é essa pessoa, essa persona, nós podemos pensar o que ela busca. Então, aí se infere soluções para atender essas necessidades desse público-alvo, para que, então, a gente vá para o P3, que é a produção. Na produção, eu diria que é o meio termo entre
o projeto no papel e o projeto sendo colocado em prática, lançado, digamos que é os preparativos, o mise en place do processo da estratégia. Aqui é onde vão ser feitas as peças gráficas, artigos serão redigidos, pensando no meio digital, ou em redes sociais, por exemplo, porque a gente pensa em meio digital não são apenas as redes sociais, mas também blogs, sites, até que a gente vai para o P4, que é a publicação, que aí sim é onde tudo que a gente fez até aqui vai ser lançado e colocado para o público, sempre pensando em atendê-lo da melhor forma e sempre pensando em colocar de um jeito que atenda essas pessoas que a gente conheceu lá no P1. A publicação também envolve questões técnicas, como colocar esse material sempre no topo de ferramentas de pesquisa, por exemplo. Tudo isso é colocado dentro da fase de publicação, para então irmos para a fase de promoção. A promoção é onde a gente pensa que todo o conteúdo que a gente fez foi com o intuito de se tornasse um viral. E com isso, é interessante que se faça um conteúdo que seja útil para esse público. Por exemplo, se estamos falando de uma empresa de vinhos, é interessante que ter, sei lá, uma publicação ensinando a harmonizar esses vinhos, entende? Ou seja, um conteúdo que é útil é muito mais eficaz para o público que a gente está trabalhando, ao invés de simplesmente só mostrar um conteúdo pelo conteúdo. Então, a gente tem o P6, a propagação. Aqui é o que a gente fala, por exemplo, do boca a boca. O próprio público compartilhando esse conteúdo. Obviamente, um conteúdo que essas pessoas se identificam são mais propícios a serem propagados, propriamente dito, né? Por exemplo, publicações que incitam o público a engajar, a comentar, são muito mais propícias a serem compartilhadas, uma vez que essas pessoas se identificam com aquilo. Então, a gente tem o P7. O P7 é a personalização. Aqui, a gente já tem dados suficientes para ter um feedback desse público e também trabalhar com a linguagem sempre cada vez mais próxima dele. Por exemplo, se a gente está falando de um público-alvo jovem, obviamente, a linguagem tem que vir nessa linhagem. E na personalização, como eu disse, que a gente já tem o feedback, e nesse feedback a gente tem dados suficientes para ir para o P8, que é a precisão. É aqui que a gente tem a oportunidade de deixar toda essa estratégia que a gente passou mais precisa a partir dos dados que a gente obteve. E essa análise de dados, para fazer uma estratégia cada vez mais precisa, já é uma parte do P1. A análise já é uma pesquisa. Então, um ciclo que sempre que se termina, ele acaba voltando para o início, para você pegar os dados da parte passada que você teve e gerar novos produtos, novas campanhas, novos módulos, baseado no que você já tem de pontos positivos e pontos que você pode melhorar. Aí a gente volta aqui para o nosso referencial, para a segunda parte, que é a parte de práticas de docência. Nós temos alguns autores para definir docência, que tem alguns que falam que é um processo que envolve especialidades, paradigmas, é um processo que envolve conhecimento técnico e científico, que são passados entre as gerações, e também tem a questão, inclusive, do tardífico, que a gente citou lá no início, que ele traz a docência um processo intimamente relacionado com a sua prática, pois coloca o professor como um agente que aprende também no seu dia a dia, no seu trabalho, dentro da sala de aula. Inclusive, a gente traz também as questões da metodologia tradicional e as metodologias ativas. A metodologia tradicional, muito marcada pela aula expositiva, é muito mais centrada na hierarquia, onde o professor está acima dos alunos, e o professor está como no papel de porta-voz, passando esses conhecimentos de forma oral para esses alunos.
diferente das metodologias ativas, que a hierarquia já é mais horizontal e é baseada na construção colaborativa do conhecimento. E vale dizer que as metodologias ativas, apesar de estarem muito relacionadas à questão da modernidade e tudo mais, não necessariamente vai fazer que a metodologia tradicional, por estar, sei lá, com um aparato tecnológico, a metodologia tradicional vai se transformar em metodologias ativas automaticamente. Não, uma metodologia tradicional também é possível que, mesmo que esteja amparada de vários fatores tecnológicos e TEDx e tudo mais, continue sendo uma aula expositiva. É essa a questão. E com isso a gente tem também a prática docente na rede social Facebook, que como a gente disse, como eu falei, desculpa, é uma questão que já vem acontecendo ultimamente, que é grupos voltados para a educação dentro da rede social Facebook. O Facebook, para quem não sabe, ele começou com intuito educacional, digamos assim. Ele era uma rede social fechada para a Universidade do Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, que acabou tomando maiores proporções. Mas, inicialmente, era uma rede social voltada para a universidade. E os grupos do Facebook têm vários recursos, como o próprio mural, que pode ser compartilhados documentos, vídeos, áudios, arquivos de diversas naturezas, a parte dos comentários onde alunos e professores podem interagir, reações instantâneas pelos botões de reações, além de enquetes, eventos, uma série de recursos que podem sim auxiliar o professor que tem um grupo um grupo voltado para a aprendizagem dentro da rede social, ok? Então, depois, a gente vem para a metodologia da pesquisa. Foi um estudo de caso, um qual e quanti, no qual a gente estudou o grupo Tecnodocência na rede social Facebook, que é uma extensão da disciplina Tecnodocência, que é oferecida para as licenciaturas da UFC e para o SMD, e a gente utilizou a turma de 2019.1. E quem eram os sujeitos dessa pesquisa? Os participantes desse grupo eram 2 professores, um professor do gênero masculino, com 40 anos de idade, lotado no Instituto Universidade Federal, a professora com 47 anos de idade, também do Instituto Universidade Federal, Instituto Universidade Virtual. A bolsista tem 21 anos, ela cursa Letras, Português e Espanhol e é do PIBIC, 25 alunos matriculados, que são a maioria do gênero masculino, média de 25 anos, e eles são da licenciatura de Pedagogia, Matemática, Física, Letras, Música, Química, Ciências Biológicas e do bacharelado em CMD, e 193 ex-alunos, que são os alunos que passaram pela disciplina e ficaram no grupo, que são na sua maioria do gênero masculino, média de 26 anos, das licenciaturas em Química, Letras, Ciências Biológicas, Física, Filosofia, Matemática, Geografia, Pedagogia, Ciências Sociais, Música, Educação Física e bacharelado em Cinema e SMD. A nossa pesquisa teve 3 fases. Primeiro foi o planejamento, que foi o desenvolvimento dos protocolos e estabelecimento dos instrumentos de coleta, que se deram por 3 relatórios baseados em 3 módulos da disciplina, que foi a tecnologia e docência, interdisciplinaridade, instrucionismo e construcionismo. E a gente está na segunda fase, que é a coleta propriamente dita, onde coletou-se dessas publicações. As próprias publicações, que são as postagens enviadas ao mural do grupo, as reações, que são as interações feitas a partir dos botões de curtir, amei, haha, que são aquelas interações instantâneas, e a quantidade de pessoas que viram essas postagens, as visualizações. Para então a gente vir para a fase da análise, que foi justamente a leitura interpretativa desses dados e uma triangulação metodológica, no qual foram classificados 3 categorias para serem analisadas. A categoria 1
diz respeito ao conteúdo. Como eu disse, a gente escolheu 3 módulos para serem estudados. Ou seja, foram as visualizações, as reações e os comentários atribuídos aos conteúdos de tecnologia e docência, interdisciplinaridade e construcionismo e instrucionismo. A categoria 2 são esses mesmos elementos atribuídos aos professores ou a bolsista. A categoria pessoa diz respeito a quem enviou essas postagens, os professores ou a bolsista. E a categoria 3, que diz respeito ao tipo de material, que foram esses elementos atribuídos aos materiais publicados de acordo com sua natureza. Se eram slides, materiais para leitura, que são artigos ou capítulos de livro, os apontamentos de aula, que eram espécies de resumo, enviados para o grupo, e as fotos tiradas em salas de aula. Foram esses tipos de material. A partir daí, a gente vem para o nosso primeiro quadro, que diz respeito às reações referentes aos elementos da categoria conteúdo. Os conteúdos são esses, como eu já disse: tecnologia e docência, interdisciplinaridade, construcionismo e instrucionismo. Tivemos um total de 35 reações, que é um valor que vai se repetir nas 3 categorias, porque a gente está falando das mesmas publicações, só que de perspectivas diferentes. E aqui a gente tem o conteúdo de tecnologia e docência, com a maioria das reações, seguido de interdisciplinaridade. Aqui a gente vê que os matriculados reagiram mais à tecnologia e docência, enquanto os outros alunos do grupo ficaram mais divididos aqui em interdisciplinaridade, tecnologia e docência. Aí aqui no segundo quadro são esses mesmos elementos, só que relacionados às visualizações. Então, aqui a gente teve um total de 727 visualizações nessas publicações, no qual a mais visualizada foi o conteúdo de interdisciplinaridade. Então, a gente já pode vir aqui e podemos dizer que os matriculados reagiram mais ao conteúdo de tecnologia e docência, e os outros participantes reagiram igualmente ao conteúdo de tecnologia, docência e interdisciplinaridade. Aqui a gente pode levantar a hipótese de que os matriculados reagiram mais a esse conteúdo porque é o primeiro módulo da disciplina. Então, querendo ou não, é uma novidade para eles. Enquanto os outros alunos podem dar mais visualizações a conteúdos, tipo, como a interdisciplinaridade, por ser um conteúdo que talvez eles utilizem mais fora da disciplina. Aqui a gente pode ver também uma subutilização dos recursos que a rede social Facebook oferece, por conta de que só foram utilizados o mural e não tivemos comentários de nenhum aluno nessas publicações. Inclusive, era um elemento que ia ser coletado, mas não tivemos comentários. Aliás, tivemos só um comentário, por isso eles acabaram ficando fora. E aparentemente, o planejamento da disciplina é focado na sala de aula. Não que os professores não planejem o que vai ser colocado no Facebook, mas aos olhos de marketing digital, obviamente, o planejamento foi focado para a sala de aula e no Facebook não foi utilizado o que a gente considera como utilizar técnicas de marketing para publicar essas coisas lá. Daí, a gente vem com algumas aplicações que poderiam ser feitas utilizando os 8Ps, que a gente falou ali atrás, adaptando eles para esse contexto. No P1 de pesquisa, falando sobre utilizar mais recursos do grupo, poderiam ser usados recursos de enquete, por exemplo. A gente fala muito sobre pesquisa feita por formulário, mas no próprio grupo tem recurso para fazer enquete para uma pesquisa menor, para um feedback rápido, por exemplo. No P2, estratégia para execução da disciplina no ambiente do Facebook. Como eu disse, aparentemente não houve um planejamento para o Facebook aos olhos do marketing digital, certo? No P3, produção, criação de materiais mais diversificados para cada conteúdo. Aqui a gente vê uma certa diversidade nos materiais quanto à natureza deles. Como eu falei, foram slides, foram textos e fotos, mas isso poderia ser um pouco maior, uma vez que ainda podem ser explorados vídeos, por exemplo, e outros conteúdos de peças gráficas, por exemplo, que são conteúdos visuais que não foram utilizados no grupo. E na publicação, envio de materiais pensados para serem vinculados nas redes sociais, porque, como eu disse, esses materiais utilizados recaem sobre essa teoria de que eles foram pensados para serem utilizados na sala de aula.
E promoção. Relacionar os conteúdos da disciplina com a vida profissional dos alunos. Como eu falei, dando aquele exemplo da empresa de vinho, aqui podia ser a mesma coisa. Em cada conteúdo, ter exemplos disso no próprio grupo, para envolver mais os alunos. Propagação, que é o P6. Incitar os alunos a interagir nas publicações. Mesma coisa. Aqui, se tivesse algum convite, digamos assim, algo que incitasse para que eles viessem comentar, talvez tivessem mais comentários, porque, como eu disse, não teve comentários dos alunos nas publicações que a gente estudou. E personalização, adaptar a estratégia das respostas, adaptar a estratégia às respostas correspondentes a cada conteúdo. Por exemplo, tecnologia e docência teve muito mais reações que os outros conteúdos. Então, cabe pegar esse feedback e ver o que está fazendo a tecnologia e docência ter tanto mais reações que os outros conteúdos. O que pode melhorar nos outros para ter essas mesmas respostas. E aqui no P8 a gente tem a precisão, que é aquele de observar esses pontos positivos e negativos nos módulos para adaptá-los e melhorá-los para outros módulos. Aí a gente vem para a nossa segunda categoria, que é a pessoa, que é, como eu disse, as pessoas que enviaram essas publicações. No caso, temos professor e bolsista. Aqui, os professores, a bolsista teve mais reações do que os professores, tanto dos outros quanto dos matriculados, e também mais visualizações. Então, as publicações da bolsista receberam mais visualizações e reações do que as dos professores, isso a gente já percebeu. Os envios realizados pela bolsista foram mais bem aceitos, consequentemente. Aqui a gente pode levantar a hipótese que há uma proximidade entre a bolsista e os alunos. E, apesar do ambiente virtual de aprendizagem na rede social já trazer uma questão maior de proximidade entre professor e alunos, afinal, todos ali são membros daquele grupo, no caso técnico de docência, a questão da bolsista também ser um aluno. Então, isso pode ser, sim, uma questão que pode ser trazer influência nos resultados das postagens. E também a ausência de publicações feitas por alunos, como eu disse. Só os únicos agentes que enviavam essas publicações eram os professores e a bolsista. Indo para os P's. No P1 de pesquisa, investigar justamente essa relação de bolsista e alunos, por que as postagens delas são tão bem aceitas. No planejamento, incluir também os alunos na estratégia adotada, porque, aparentemente, só a bolsista e os professores tinham esse papel de criação de conteúdo. P3, na produção, criação de materiais pensados para serem vinculados à voz da bolsista. Inclusive, a própria bolsista já faz os apontamentos de aula, que são espécies de resumo. Aqui seria também uma oportunidade interessante para colocar a bolsista introduzindo conteúdos, às vezes em forma de vídeo. É um fator interessante a se pensar. 4. Publicação, diversificação das pessoas que enviam as postagens do grupo. Isso eu falo tanto de adicionar os alunos, como mudar também, colocar a bolsista, às vezes, para enviar o que os professores estão enviando, os professores para enviar o que ela enviava, entende? E promoção, trazer vivências da bolsista como aluno a seus conteúdos. Aqui a gente, quando estava focado nos conteúdos, eu coloquei como trazer esses exemplos dos conteúdos aplicados à área de trabalho. Aqui também é a mesma coisa, só que, olhando pelo lado da pessoa, podia ser a própria bolsista como aluna trazendo as vivências dela. Propagação, utilização dos comentários como espaço de debates. Como eu disse também, os comentários não foram utilizados. Então, os professores poderiam comentar debates e a bolsista mediá-los, ou seja, aqui a gente ia ter o envolvimento de todas as partes, dos alunos, dos professores e da bolsista. 7. Personalização, observar o feedback dos alunos quanto a quem envia as publicações, ou seja, justamente isso de observar como estão sendo essas respostas de quem está enviando, quem é que tem mais curtida, quem é que tem mais visualização. E a precisão, observar quem teve melhores respostas, utilizar para melhorar o engajamento no grupo. Daí, a gente vem para o nossa terceira categoria,
que são justamente os tipos de material, que são os textos, que foram divididos em texto slides, texto material para leitura e texto apontamentos de aula e as fotos da aula. Aqui a gente tem os apontamentos de aula como mais reagidos, seguidos das fotos. Questão de visualização. A gente tem os textos de apontamento de aula também mais visualizados, seguidos do material de leitura. E aqui é interessante ver que as fotos da aula, apesar de menos visualizadas, elas são mais curtidas, tem mais reações. Ou seja, mesmo que menos gente tenha visualizado, teve uma identificação maior aí. Então, os participantes reagiram mais aos apontamentos de aula e para as fotos, menos para os materiais de leitura e slides. Aí aqui, ó, o bolsista era responsável pela divulgação das fotos do apontamento de aula, fazendo um paralelo lá com a categoria 2 de pessoa. A bolsista tanto foi a que recebeu mais reações, mas também os materiais que ela enviava foram os que receberam mais reações. E os professores ficaram responsáveis pela divulgação dos materiais de leitura que não foram tão bem assim, de reações. Aqui a gente já pode fazer essa relação, tanto com a categoria pessoa, com a categoria material. Aí a gente vem para cá, para a aplicação dos P's. No P1, levantar os tipos de mídia que os alunos mais consomem. Como eu disse lá no começo, quando eu estava falando dos P's do marketing digital aplicado a mercado, é interessante entender como essas pessoas se comportam no meio digital. O que eles preferem, se eles consomem artigos, se eles consomem vídeos, se eles consomem postagens de leitura rápida, como peças gráficas de Instagram, por exemplo. No P2, de planejamento, buscar soluções para adaptar os conteúdos da disciplina a essas predileções. Ou seja, aqui a gente tem que pensar como é que a gente vai pegar esses conteúdos e adaptar para esses materiais que esses alunos se dizem consumir mais. Produção, criação de materiais baseados nessas soluções que a gente levantou aqui no P2, ou seja, colocar isso em prática. O 4, publicação, variar as publicações, tanto ao tipo de material quanto a quem os envia, ou seja, a relação do tipo de material e quanto as pessoas estavam enviando. Por exemplo, colocar pessoas que tinham menos reações para enviar materiais que estavam sendo mais bem aceitos e pessoas que estavam tendo menos reações para materiais que estavam sendo mais bem aceitos. Promoção. Vincular os materiais de leitura a aplicações de conteúdo cotidiano. Por exemplo, em vídeo ou em texto, que é aquela mesma coisa que eu já estava falando, de sempre trazer o conteúdo para o dia a dia do público, no caso do aluno. Propagação, estimular a produção de materiais por parte dos alunos, além dos meios. Os meios já são um tipo de material que é criado por parte dos alunos na disciplina, mas é interessante colocar os alunos também como também um criador de conteúdo, no caso. Também sendo responsável por enviar materiais para a disciplina. Personalização. Observar se os formatos originalmente pensados no P2 estão tendo bons resultados. Esses aqui que a gente pensou aqui, que seriam ideais para adaptar esses conteúdos, será que eles estão realmente tendo as respostas esperadas? Então, aqui a gente já tem os dados do feedback para chegar no P8 e ver quais foram os que foram mais bem aceitos, os que foram menos aceitos, e já adaptar isso para um próximo módulo. Ou seja, dito isso, temos nossas considerações finais. A prática de docência na rede social Facebook. Mais uma vez, o planejamento é sólido para a execução da disciplina na sala de aula. Ou seja, do ponto de vista do marketing digital, não aparenta ter um planejamento pensado para ter grande engajamento desse público de alunos lá no grupo Tecnodocência. O baixo engajamento é refletido na ausência de comentários e nas visualizações que superam o número de reações em 20 vezes. Em todas essas publicações que a gente separou, tivemos 35 reações e mais de 700 visualizações, ou seja, a sensação que dá é que esses alunos recebiam a notificação, simplesmente vinham e fechavam, pois não tinham nenhuma interação maior do que a visualização. Apenas algumas reações, que foram bem baixas, comparado à quantidade de pessoas que viram essas publicações. E aqui, obviamente, os professores não utilizaram estratégias de marketing digital. O marketing digital aplicado à prática docente.
pode ser sim uma ferramenta que auxilia os docentes que coordenam disciplinas em ambientes de redes sociais. E tem a proposta, como eu já disse, uma das propostas, um dos pilares do marketing digital é a proposta de estreitar relações com esse público-alvo, que são os alunos, e oferecer um conteúdo que lhe desperte interesse. Aliás, uma das premissas do marketing digital é justamente essa venda passiva, que eles já não chegam oferecendo. O público é que vem, que se interessa por esse conteúdo e acaba se fidelizando. E a gente tem a nossa inferência preliminar. Pensar a prática de docência na rede social Facebook, pela perspectiva das técnicas do marketing digital, pode sim contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Bom, aqui as referências são os 8Ps, do Adolfo, o marketing essencial do Kotler, competências para ensinar no século XXI, do Perrenot e da Turler, o Tardif aqui com saberes docentes e formação profissional, inclusive, professora Luciana, muito obrigado por esse livro, ainda vou devolver, e a Bíblia do Marketing Digital, do Torres. É isso, muito obrigado, e é isso, palavra de vocês, obrigadinho. Ô, Júlio, muito obrigada pela sua apresentação, viu? Eu achei que ficou bastante coesa, conseguiu juntar todas as ideias, né, nesse tempo pequeno, né? Ficou bastante interessante. Não, mas deu, eu pelo menos consegui entender. Eu queria então passar a palavra para o professor Henrique Silva, para que ele pudesse fazer as considerações em relação ao trabalho. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nada, Luciana. Foi um prazer participar dessa banca. Eu quero, antes de tudo, parabenizar a Luciana e o Júlio, né, pelo excelente trabalho que fizeram. O tema, não é o tema em si, mas a ideia do trabalho se associa muito ao que eu estou fazendo no meu doutorado agora, mas só que não é voltado para o marketing digital, e sim para como a docência no Instituto UFC Virtual, no curso SMD, contribui para a formação da competência empreendedora dos alunos, né? Então, é mais ou menos o mesmo processo, você conhecer o comportamento dos professores, as metodologias que eles utilizam e como isso contribui para as competências empreendedoras dos alunos, né? Eu também utilizei um estudo de caso, né, a partir das ideias de IN, usei também a análise de conteúdo da Bardan e algumas análises estatísticas para poder chegar onde eu quero, né? Ainda não concluí, mas eu estou fazendo as minhas inferências também, como o Júlio fez, e chegando onde a gente deve chegar, né? Então, parabenizar o trabalho, dizer que realmente o tema é um tema muito relevante para o curso FMD e para o momento que a gente vive, ou seja, a gente cada vez mais tem que se apegar a essas tecnologias digitais de informação e comunicação, utilizar as redes sociais, né? A gente tem visto aí uma proliferação de alternativas para que as aulas aconteçam e que a gente consiga alcançar os alunos e repassar os conteúdos. Então, o tema é altamente relevante, não tem nem o que se discutir. A estrutura do trabalho está muito bem feita, toda a rigor acadêmico, desde a introdução, objetivos específicos, a metodologia que foi apresentada, a análise e discussão dos resultados, ou seja, está tudo muito bem organizado. Os objetivos gerais, o objetivo geral, né, está atendido, está contemplado pelos objetivos específicos, quando você fala que vai analisar o comportamento dos professores e alunos, e você começa fazendo exatamente essa categorização, né, que é uma prática sugerida pela análise de conteúdo, conteúdos, pessoas e materiais utilizados. Eu acho que ficou muito bem colocado, permitindo essa comparação, como você fez nos resultados. O referencial teórico também muito rico, né, muito, inclusive atualizado. Eu vi que tem referências de 2019, 2018, são coisas bem presentes. Então, como a gente trabalha com tecnologia digital, a gente não pode prescindir desse referencial teórico tão atualizado, né? E como você falou, ou seja, a partir do referencial teórico a gente entra no marketing digital e nas práticas docentes.
Eu sou do tempo do marketing, que eu tinha só os 4 P's, né? Agora já são 8, né? O negócio está evoluindo muito. Então, quando eu estudei administração, a gente se preocupava com os 4 P's do marketing, como você falou, que é o preço, o prazo, o ponto, a promoção, ou seja, eram os pontos mais vinculados às questões das ações metodológicas, mercadológicas, né? Hoje, a gente tem essa implantação, né, de outros P's, mais 4 P's do dinheiro para contribuir e agregar nessa inovação de marketing digital, né? E aí, como você mostrou também no gráfico, você apresentou aí nos seus slides, o ciclo, né? Você começa com a parte do planejamento, começa com a pesquisa, faz todo o percurso e volta para a pesquisa novamente, ou seja, mostrando que existe um ciclo, né? É o velho ciclo de vida dos produtos e serviços que você tem que estar sempre atualizando para que eles não fiquem em desuso e fiquem desatualizados, né? Questão da metodologia tradicional e ativa, isso é um ponto também que eu estou discutindo no meu doutorado. Existe uma confusão muito grande, ou seja, o que é essa metodologia ativa, e você deixa isso bem claro, como deve ser aplicado. E aí segue a metodologia do trabalho, né? Uma pesquisa qual e quant, um estudo de caso, utilizou aqui todas as fases, inclusive os documentos da organização do seu trabalho, do estudo de caso, você tem o protocolo, você tem toda uma preparação para o caso, né? A gente vê que é um caso único, né? E atendeu direitinho os sujeitos, os protocolos, as fases, os instrumentos foram bem elaborados e bem discutidos, tá? E a análise dos resultados também, ficou muito boa a sua forma de apresentar, ou seja, você fez por cada uma das categorias a análise do que você encontrou e como os 8 P's poderiam contribuir para melhorar esses comportamentos dos professores, né? E, por fim, as suas considerações finais. Também muito bem elaborado, bem resumido. Foi apresentado aqui de uma forma bem sintética também, abordando o referencial teórico desde o início, as práticas docentes e o marketing digital. E concluiu com a sua inferência aí de que realmente é importante utilizar tecnologia digital para aproximar os professores dos alunos, né? Então, eu só tenho mais que parabenizar o grupo. Eu li o trabalho ainda, hoje é sexta-feira, eu acho que eu li na terça e quarta-feira, concluí, e realmente eu procurei, assim, coisas que eu pudesse enriquecer, contribuir, tudo, mas eu vejo que o trabalho está muito bom, está pronto para as publicações, como vocês estão pensando em publicar em revistas, é um trabalho que está realmente pronto, acabado, com muita qualidade do que foi feito, né? A minha única pergunta é, tem que trabalhar no Facebook é mais divertido, é mais fácil, é mais acessível a todos os alunos, né? Mas essa proposta dos 8 P's, né, ou seja, do marketing digital, ele pode ser transferido para outras redes sociais, para outros ambientes de aprendizagem que a gente utiliza hoje nesse momento de aulas remotas ou de educação remota. Diga aí, Júlio. Posso responder? Oi, Júlio, pode responder, pode. Sim, na minha opinião, sim. É uma metodologia que pode se aplicar em vários contextos. Tanto que não era uma metodologia que era utilizada para o contexto de educação, digamos assim, mas eu acho que sim, pode ser aplicada tanto em outras redes sociais que estejam sendo utilizadas como ambiente virtual de aprendizagem, mas também em ambientes virtuais de aprendizagem que não sejam necessariamente redes sociais, porque tem realmente um produto ali que está sendo trocado, que seria a construção do conhecimento, e 2 agentes, que seriam o professor e o aluno. Então, eu acho que sim, pode sim ser adaptado para outras situações de ambientes virtuais de aprendizagem. Perfeito. Então, das minhas considerações era essa, mais de elogiar o trabalho de vocês, parabenizá-los e dizer que realmente está pronta a publicação, que por mim pode mandar para as revistas que vocês desejarem aí, que vai ser aceito de imediato. Henrique, muito obrigada, viu, pelas suas considerações.
Muito boa pergunta, eu achei também, porque essa questão do marketing digital e do marketing como um todo sempre foi uma questão que bateu na minha cabeça, e eu falei assim, não, mas eu acho que quem trabalha com comunicação como professor, não saber essas coisas de marketing perde muito, então eu acho que o trabalho do Júlio agrega muito nesse sentido. Com certeza. Pronto, agora eu queria passar a palavra para o professor Robson, para ele fazer as considerações avaliativas, por favor. Muito obrigada também, professor Robson, pela sua disponibilidade. Ok. É só para saber se na distância que eu estou aqui do microfone, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Sim, perfeitamente. Tá. Perfeito. Então vamos lá. Nada como ter um microfone chique. Né? Então, é o seguinte, Júlio, Henrique, prazerão te ver, eu tô com a câmera aqui fechada, porque eu e a Lu, a gente compartilha a mesma rede, já que ela tá aqui no quarto do lado, certo? Tá certo. Então, é só para não correr risco, né? Sem problema. Tá, então, vamos lá. Júlio, primeiro eu quero logo iniciar parabenizando o teu trabalho, tá certo? Dizer que eu acredito de coração e de razão que, de fato, tá, você escolheu uma temática que eu acho assim super, super importante. Ela tem sido um objeto muito forte na minha história de Luciana agora com a tecnodocência, né, com a construção desse conceito. Nós acreditamos e estamos, vamos dizer assim, fundamentando e defendendo que esse tipo de abordagem foi excluída, vamos dizer assim, da vida de formação dos docentes em razão das origens, né, das origens nos seminários, lá no século XVIII, da origem da profissão, né, com a entrada do iluminismo. Então, certas discussões envolvendo mercado, envolvendo marketing, envolvendo performance, envolvendo não é a ação, vamos dizer assim, do docente dentro de uma sala de aula, ou num espaço qualquer de aprendizagem, ela sempre considerou essas discussões como se fossem venenos, né? Então, o professor não falava disso, né? De política, né? E esse veneno, por incrível que pareça, nós estamos no século XXI e ele ainda está por aí fazendo efeito. Então, nós acreditamos e estamos trabalhando muito forte nisso, tá? Sobre essa questão de tirar, vamos dizer assim, de exorcizar essa demonização de certos temas, vamos dizer assim, em relação à docência, e a gente não está com a intenção de fazer isso em grandes grupos, tá? Mas em grupinhos pequenos, que é onde a gente teria potência para fazer, e pelo visto você é uma das pessoas que, de fato, conseguiu fazer um link muito legal. O Henrique facilitou demais a minha participação, né, porque adiantou assim, uma série de colocações que eu acho, teceu elogios, né? É óbvio, Júlio, que assim, ó, tudo que a gente avalia, tá certo? A gente tem que prender a um contexto, tá certo? E nós estamos analisando a profundidade em relação a um TCC. Nós teríamos, assim, muitos campos belíssimos aqui para aprofundar mesmo, né? Como o Henrique, né? Com o doutorado dele, como uma dissertação de mestrado. Em suma, eu acredito que se de alguma forma, entende, você se interessar em procurar esse nicho de mercado, sem medo de usar essa palavra, que é a educação, e dentro da educação esse outro nicho de mercado, que é a docência, você tem, assim, uma força potencial na mão muito interessante. Então, eu acho que a tua escolha foi extremamente feliz, tá certo? Então, partindo para a análise, tá? E eu detesto usar aquele mas que a gente faz nas bancas, sabe, Henrique e Luciana? Né, aquele, não, tá tudo muito lindo, tá tudo muito isso, mas, não vai ter mas, tá bom? Eu vou continuar a conversa aqui, tá bom? Sem o mas, tá? Então, não tem mas, né? Eu achei assim que ficou claríssimo para mim a defesa da ideia do marketing digital, a intenção, vamos dizer assim, além de fazer essa análise, né, do comportamento que você coloca no seu objetivo, ficou muito forte para mim essa ideia de mostrar a potencialidade dessa temática, e isso é já uma área de estudo riquíssima, né, de otimização, vamos dizer assim, das conexões, né, entre essa coisa de docente, discente, conteúdos. Me parece que assim, as ideias do marketing digital gerando, vamos dizer assim,
uma adaptação, eu diria, ou uma transformação, uma transição, né, para as áreas da educação, elas seriam muito bem-vindas. Um exemplo é que quando você, na sua apresentação agora, você falou assim, as mensagens no Instagram, né, mensagens mais curtas, mais blocadas, mais objetivas, elas podem, ela não vai resolver o problema todo, tá, Júlio? Lembra que você vai ser um fragmento de uma composição muito maior, tá? E esse fragmento é muito importante, tá certo? Porque eu não posso, por exemplo, trabalhar certos aprofundamentos, não é que eu não possa, a gente ainda não achou um meio de trabalhar, por exemplo, certos aprofundamentos através de mensagens curtas, mas os livros são feitos de parágrafos, né? Então, talvez o que se precise seja, de fato, uma cultura diferente, né, de aproximação dos conhecimentos. Eu estou mais por aí. Eu estou evitando posturas excludentes, assim, de tudo quanto é jeito. Então, essa otimização da conexão, para mim, ficou bem evidente. E eu acho ela válida, eu acho, assim, um campo de estudo muito legal, e você vê como e o que do marketing digital você consegue passar para integrar, vamos dizer assim, nas práticas de docência, né? Isso é muito legal, muito. Assim, eu acho um tema apaixonante, tá certo? Você também, eu percebi que você agora, na sua fala, você fez uma vinculação que eu tinha observado também aqui no texto, né? Que eu acho, assim, que a gente... Quem está trabalhando com qualquer coisa envolvendo docência, como eu sempre digo, eu não sei trabalhar com educação, eu consigo trabalhar com docência, que é uma ponta da educação, tá? E é uma ponta de outras áreas, e me preocupa muito o ensino superior, onde a maior parte dos professores, né, são bacharéis, não são licenciandos, né? Nós não temos praticamente nenhum licenciando na medicina, não temos nem pouquíssimas pessoas com licenciatura nas engenharias, tudo é feito de uma forma muito tácita, muito sem uma raiz epistemológica das ações. Então, eu acho que você está pegando uma coisa muito legal, mostrando, vamos dizer assim, de que o fenômeno está acontecendo, esse fenômeno dessa necessidade de mudança das relações de poder e saber, né, dentro da docência, tá? E que a gente pode usar o marketing digital para isso é bem legal. Tem uma riqueza muito grande logo nos primeiros parágrafos de argumentação, são figuras que cada um daqueles parágrafos daria para gerar um trabalho assim muito profundo, né? Tá certo? Né? Vocês notam, né? Assim, tem várias portas, né, que o teu trabalho abre para você mesmo. Né? Eu acho muito importante salientar também para você que essa coisa que você pegou, tá certo? Que ela tem sido historicamente escondida, tá? O problema das grandes transformações, eu não acredito, tá? Nesses 36 anos trabalhando em universidade, eu não acredito realmente que o problema seja docente-discente, porque, pelo menos na minha história, há 3 décadas trabalhando com educação e docência, mas a educação, no geral, sempre foi assim, quem são os pneus furados, né, do processo? O docente e o discente. Ora, há 3 décadas que eu acompanho isso. A pessoa que me orientou no início já trabalhava há 2 décadas, então vamos botar aí 50 e poucos anos, meio século, né, contando a Léa Fagundes. Nunca se resolveu o problema trabalhando sobre o docente e o discente. Então, o problema não somos nós, os problemas são as instituições. Esse é que é o problema da falta de transformação. São as relações de trabalho que são conduzidas de forma torta, baseada em perspectivas seminaristas, né? O professor é um inspirado, é um anjo caído ou não caído, né? Enfim, aterrissado. Né? E a forma como os currículos são montados, os tempos de formação, os aprisionamentos institucionais, quer dizer, isso nunca se mexeu nisso intensamente. Você pode procurar, é raríssimo você ver publicações nessa área, quando você trabalha com docência. Então, o que eu pensei baseado nesse meio século de experiência, ou quase meio século? Cara, nós estamos fazendo buraco onde não tem água, entendeu? O poço está cavado num canto torto. Então, lembra sempre de botar peso nas questões envolvendo as ações institucionais, porque eu desconfio muito fortemente que esse é o problema do travamento dos docentes. Nós nos tornamos tradicionais por conta das estruturas, que são as roupas que nos obrigam a vestir, tá certo? E as relações de trabalho também, né? Tanto é que isso foi demonizado,
né? O meu chefe antigamente, viu, Henrique, dizia para mim assim, Robson, mas você está deixando de vestir a camiseta? Eu digo assim, menino, tu tá me dando uma camiseta baby look. Eu peso 100 quilos, tu quer que eu vista a camiseta, me dê uma camiseta do meu tamanho, né? Dá licença. Então não é não querer vestir a camiseta, é tentar ganhar uma camiseta que me sirva. Aqui eu senti, então, essa coisa que pode amadurecer, que é um peso maior nas questões políticas, mas isso é uma coisa da minha cabeça, Júlio. É totalmente válido. Existe esse espaço, tá certo, de você trabalhar sem essa perspectiva aprofundada, não tem problema, é uma opção, tá? Pode, fazendo parceria com quem aprofunda isso, já é muito válido, porque você dá um chute para cá, o fulano da política dá um chute para lá, e aí você trabalha em parceria. Eu cheguei agora aqui na conversa, também tem um ponto que eu acho que num trabalho futuro, vale a pena considerar que seriam eu diria que são as distorções ou as questões de autocrítica para a utilização do marketing digital, como, por exemplo, a indução de demanda, tá? Quando você trabalha os conceitos de marketing, os teus autores, eu percebi, eles são autores que, na minha cabeça, eles são mais, assim, ufanistas. Isso não é uma crítica, é uma característica do autor. Mas eu acho importante para o pensador ele colocar assim, mas também tem que olhar esses caras aqui que falam o seguinte, né? Às vezes o marketing não está só resolvendo uma necessidade, ele cria uma necessidade que o fulano nem tem ou nem pensava que tinha. Isso. Tá entendendo? Então, essa parte, ela no futuro pode merecer sempre, para todo o trabalho que tu for fazer, bota lá a tua defesa de argumento e separa um capítulo, uns parágrafos para dizer assim, mas eu não estou ingênuo não, eu sei que a gente também passa por vilão nessa parada toda, e a relação é essa mesmo, tem horas que a gente está muito para um lado e outras horas muito para outro, e é isso mesmo, tá certo? Então, autores no futuro com uma crítica, né, procurar autores de crítica à postura do marketing, isso foi uma coisa que eu fazia no tempo da educação, né, que a gente chama do excluído, né, quer dizer, construtivismo para cá, construtivismo para lá, na época, isso eu estou falando dos anos 80, aí a minha preocupação era ler também quem criticava o construtivismo, por que não funciona, por que não foi usado onde foi criado? Nunca foi usado na Suíça, né? Então, bom, mas continuando, eu tenho a impressão de que as estratégias, olha, Henrique, eu acho que você também está com super ineditismo. Eu acho que essa coisa dos marketing, Henrique, eu não me lembro de ter sido trabalhado, vinculado à docência, da forma como você está fazendo, Júlio. E a temática do Henrique, que eu acho fantástica, né? Uma exorcização de demônios, né, dentro da educação. É fantástico isso, eu acho muito bacana. Você tratar de empreendedorismo dentro da FACED não foi nada fácil. Não, eu imagino, Henrique, cara, eu imagino. Depois vai ter que fazer uma descontaminação, isso é um negócio. Isso, uma descompressão. Descompressão, essa é a palavra. Então pronto. Eu achei assim que, deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. Sim, em relação a resultados, tá? É assim, isso é um como eu vou te dizer, um conselho. Você fez, quando a gente olha começa a cruzar as informações e começa a chegar alguma coisa, isso a Lu também me ensinou e eu achei assim, eu adotei direto, né? Que foi assim, Robson, vamos trabalhar sempre com considerações finais, porque assim, você fez alguns cruzamentos, interpretou determinados pontos, mas não fique contente, tá? Dá um tempo depois, volta a olhar para essas tabelas se essa coisa continuar no teu interesse, né, e procura ver outras relações possíveis. Eu me diverti muito aqui vendo outras relações possíveis, entendeu? Porque a Lu sabe como é que eu sou, né? Eu digo, bom, essas relações aqui o Júlio já encontrou. Aí depois eu fui olhar as tabelas assim, agora o que será que ele não encontrou? Né? Mas eu não vou te contar não, viu? É uma diversão para você. Não vou te dizer não. É um caça-palavras, viu? Pode esquecer, não conto não. Pelo menos não nesse quadro agora. Depois, quem sabe. Então, eu gostaria, né, que você não deixasse de voltar e olhar para os dados, porque tem umas relações assim que são muito legais. Isso é uma splash page. Você vai ter que virar a página se quiser descobrir o resto. Bom,
Eu achei muito legal também, não foi de fato, a gente nunca, eu não me lembro da gente ter considerado na disciplina de tecnodocência as técnicas do marketing digital, eu me considero um ignorante em relação a isso, eu tenho a sensação de que isso, performance e outras áreas precisam entrar na formação do docente, sabe? Até desenho eu acho que precisa entrar, né? Mas eu não tenho conhecimento disso. Fui aprender o tal dos 8P, que agora eu já aprendi também que há um tempo atrás eram 4, agora, tá entendendo? É P que não acaba mais, né? É PQP, né? Então, né? O que eu tenho notado, sim, e nós temos uma outra luta, viu, Júlio, para o marketing digital também, que é o seguinte, que é o próprio discente, o próprio aluno e aluna, nos dias de hoje, com essa coisa assim da internet, da velocidade, né? Para quando você vai trabalhar uma matéria mais densa, uma leitura, o pessoal corre léguas. É um ou outro, né, que tem assim saco de ficar lendo um livro inteiro, né, de filosofia, né? Preferível você olhar lá uma coisa no YouTube e tal, explicar, o cara vai logo ao ponto. Eu não sei como é que a gente pode trabalhar isso e no que o marketing digital poderia ajudar nisso, mas é bem interessante. Então, pronto, eu acho que você mandou muito bem no seu trabalho. Meus parabéns, você tem aí um trabalho que te abre, se você quiser continuar nessa área, que eu acho que é uma área interessante, rentável, ela pode abrir mais espaços para você depois para trabalhar em universidades, se for o caso, ou sei lá, um locus, uma empresa especializada nisso, né, também, eu acho que tem muito caminho possível aí para você, tá certo? Parabéns. Branca, deu. Pronto. Muito obrigada, Robson, pelas suas considerações, sempre muito interessantes, eu aprendo muito com você, todas as vezes que você participa da banca, então eu te convido, não é só porque você é meu marido, não, mas é porque a gente sempre aprende muito com você, é incrível. E olha que a gente trabalha junto, assim, né, fortemente, então, nossa, eu fico impressionada. Agradeço muito, viu, a todos vocês, e eu queria dizer que essa questão da autocrítica, Robson, que você falou, eu acho fundamental, e é uma coisa que eu preciso colocar no script para poder fazer isso também em trabalhos que a gente desenvolve na tecnodocência. Então, é uma coisa que eu vou deixar em highlight aqui, para que eu também, junto com o nosso grupo, a gente possa estar sempre em alerta em relação a esse conceito, certo? A questão do empreendedorismo, Henrique, eu acho assim, você um desbravador, certo? Acho fantástico isso que você faz, porque, como eu falei, eu acredito muito, enormemente, nessa questão da vinculação do marketing, do empreendedorismo com as questões da docência. Eu acho que, atualmente, a gente não poderia mais viver sem. E existem alguns aspectos... Ok? Pronto, voltou. Voltou, né? Então, eu acho que alguns aspectos da docência precisariam, da formação de professores, precisariam levar em consideração esses aspectos e outros que estão sendo demandados agora. A gente sai um pouco dessa caixa do tradicional, né? Eu acho importantíssimo. E acho, assim, que o Júlio veio para mim como um enorme presente, né? Foi um presente dos deuses, tá certo? Porque ele veio trazer para mim um elemento que falou assim, eu preciso de alguém para poder me ajudar a fazer um trabalho desse tipo, né? E ele chegou para mim assim, né? De repente, eu falei, olha só que maravilha, né? Eu pude casar assim, o útil ao agradável, né? Juntar essas duas coisas. E eu ganhei com esse trabalho minimamente duas coisas, né? Uma delas foi um feedback para a disciplina da tecnodocência. Eu falei, nossa, que maravilha! Agora eu vou pegar o trabalho do Júlio e vou olhar, né? Vou ler como a cliente, digamos assim, né? A pessoa que precisa... Né? Exatamente, assim, de graça, foi muito bom, né? Então eu vou olhar como professora esse trabalho para poder ver de que forma eu realmente posso aplicar esses conhecimentos todos essas inferências todas que ele trouxe, né? E o outro foi em relação à pesquisa.
de confirmar que realmente a gente tem um campo muito grande pela frente para poder juntar essas duas áreas do conhecimento. Nesse sentido, eu acho que Júlio e eu fizemos um trabalho interdisciplinar, de fato, porque ele veio com a ideia do marketing, eu trouxe a ideia da docência, e eu aprendi marketing e ele aprendeu docência, né? Então, acho que se a gente quisesse exemplificar um trabalho interdisciplinar, eu acho que esse que a gente fez aqui traz bastante clareza para quem não entende o que é interdisciplinaridade, né? Então, foi bem bacana, muito legal. Muito obrigada, Júlio, pela sua vontade de fazer esse trabalho comigo, de ter vindo para mim num momento tão precioso, viu? Muito obrigada. Mais uma vez agradeço a banca. E aí, Júlia, a palavra é sua. Se você quiser falar alguma coisa, a hora é agora. Gente, eu agradeço demais a senhora, principalmente, porque eu já falei várias vezes, foi um processo também de autodescoberta essa pesquisa, porque eu também não tinha noção do que eu era capaz de fazer. Cada coisa que eu fazia, a professora elogiava, eu ficava, meu Deus, não acredito. Será que é mesmo isso que eu estou ouvindo? Porque eu fazia as coisas com uma insegurança tão grande que eu não sabia se eu estava escrevendo bem. Era a minha cara mandar para ela, achando que tá um cocô, e ela vinha com feedback maravilhoso. Meu Deus. Então, foi com certeza um processo de autodescoberta. Que bom, Júlia, eu fico muito... Sim. Com certeza. E também da senhora ter aceitado, né? Porque eu cheguei com essa ideia de marketing, na época era marketing aplicado a outra coisa, e você deu a ideia de aplicar o marketing à docência, e eu nunca imaginei que esse casamento ia dar tão certo. Então, eu agradeço demais. E aos professores... imagina. Vocês trouxeram várias coisas que, tipo assim, a gente está fazendo, não para pensar. Eu estava até conversando com a professora Luciana sobre as considerações que o professor Robson mandou, que eu estava lendo e ficava, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Inclusive, ele falou sobre, tinha uma parte falando que o marketing vinha quase como um gênio da lâmpada. E uma das minhas preocupações muito grandes com o trabalho era do marketing não parecer isso. Tipo, trazer muita argumentação para que não ficasse parecendo o Deus Ex Machina. Não sei se vocês sabem esse termo de narrativa, que é quando vem uma solução na história que nunca foi mencionada antes na história, e de repente vem essa solução do nada, e fica muito esquisito. Eu estava com muito medo de trazer a solução Deus Ex Machina. Então, Júlio, eu acho nós conhecemos a série, conhecemos os gibis e conhecemos o joguinho, viu? Pois é. Eu acho que é isso. Pronto, então, Júlio, sabendo disso tudo, né, então eu estou aqui, tá gravando, certo? Então não tem como depois dizerem que eu não disse, né? Eu queria fazer um convite para o Júlio, né, para que ele pudesse participar do nosso grupo de pesquisa, e aí se você tiver interesse, Júlio, em continuar esse estudo, a gente está aberto, né, para você se jogar e se aprofundar, tá certo? Então fica aí o convite, depois você me diz se você aceita ou não, tá bom? Tá certo, professora. E o professor Henrique, gostaria muito, Henrique, depois a gente vai conversar mais de perto, eu sei que você está super atarefado com o seu doutorado, mas a gente também tem alguns projetos que a gente está, Robson e eu, fazendo aí para um futuro bem próximo, e diante dessa característica do marketing, do empreendedorismo, a gente queria fazer também um convite para você. E aí, quando a gente formatar a ideia bem direitinho, a gente encaminha, tá bom? Tá ótimo. De antemão, o convite está aceito já. Que bom. Tá eu ótimo, queria até gente. completar aqui o que eu falei também, que cada vez que a gente conversa com o Robson é um aprendizado também, né? Com o Robson e com você, Luciano, também. O trabalho já foi um aprendizado, ou seja, muita coisa que eu vi no trabalho de vocês, dá vontade assim, eu vou usar isso aqui na minha tese também, vou poder fazer uma adaptaçãozinha aqui para aproveitar esse material. Que bom, Henrique. Depois do que o Robson falou hoje aí sobre a questão da docência e a relação com as ações institucionais, eu acho que tem muito a ver com o que eu estou trabalhando também, porque eu estou comparando desde o projeto pedagógico do curso, as ações dos docentes, as ações dos discentes, e aí você deixa muito de lado a instituição, né? Ou seja, a instituição realmente tem muita influência em tudo que a gente faz, como ele diz. Às vezes ele bota a gente dentro de uma camisa de força muito apertadinha, que você não tem por onde trazer as suas ideias, porque fere, às vezes, a política da instituição, e a gente acaba ficando meio amarrado. Mas cada vez que a gente conversa com o Robson, realmente é um aprendizado, é uma luzinha que acende assim para a gente poder
pensar a respeito, né? Eu vou fazer o livro Gotas de Pessimismo. Tá certo. Olha, eu diria que são gotas de realismo, né? Realiza. É uma homenagem ao Schopenhauer. Então, isso. É muito bom. Muito obrigada, Henrique. Eu achei ótimo também. Adoro. Por isso que eu trabalho com o Robson direto, porque a gente vive tendo, assim, insights, ideias maravilhosas que depois elas se concretizam. Muito bacana, viu? Tá bom. Júlio, eu vou pedir para você, então, sair da sala agora, tá certo? E aí, quando a gente terminar de montar a ata, eu te chamo pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom. Até já. Tá já. Muito bem. Oi. Oi, Robson e Henrique. É o seguinte, a Mona Lisa e o Alan me passaram um número do processo onde os documentos estão disponíveis, tá certo? Dentro do SEI, tá bom? Deixa eu copiar e colar aqui para vocês, só para vocês já terem essa informação. Mas eu vou mandar por e-mail para oficializar, tá bom? Tá bom, Lu. Estou mandando aqui pelo chat. Esse é o número do processo do SEI. Aí depois que tudo acabar, é necessário entrar lá para poder assinar os documentos, tá bom? Perfeito. Ok. Pronto, aí deixa eu ir agora lá para o SEI para poder ver a ata que a gente precisa atribuir uma nota ao trabalho dele. E aí eu pergunto para vocês, assim, tá aprovado, tá reprovado, com que nota? Luciana, por mim, eu aprovo o trabalho do Júlio e o seu trabalho aí também, com nota máxima. Eu acho que está muito bem feito, muito bem elaborado. Eu leio o trabalho umas 2 vezes e não tem um erro de português, não tem um erro de concordância, não tem um erro de nada, o bicho está todo arrumadinho, dá nem pra gente... Ah, e ele é ótimo, nossa. Branca, eu também muito tô com o Henrique, viu? Tá, pronto, tá legal. Então eu coloco aprovado com nota 10, é isso? Pode sim. Pronto, então tá certo. Deixa eu só ver se eu consigo atualizar aqui. Mas eu acho que eu não vou conseguir não fazer a edição. Tem um negócio Branca, aqui, peraí. eu tô aqui olhando a história dele aqui. Eu tô vendo a ata. A ata da declaração do Instituto, né? Tem 2 declarações. Eu também estou abrindo já o SEI aqui, já está acompanhando. Pronto, eu estou tentando editar o documento para poder substituir a informação pelo... Ah, pronto, consegui. Então tá aqui, ó. Ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado com nota 10. Aí eu estou fazendo isso logo para a gente poder assinar. Perfeito. Né? Tá, agora esse daí que tu tá vendo, eu não tô conseguindo ver, gente, viu? Não, era porque primeiro ela altera, depois ela salva, né? Ah, tá. Isso, exatamente. Então, deixa eu só ler aqui para vocês rapidinho. A ata de avaliação do trabalho, realizada às 10 horas, dia 3 de julho, curso de bacharelado em sistemas e mídias digitais diurno, através da webconferência, matrícula tal, título tal, constituíram a banca Luciana, Robson e Henrique. Após a apresentação das observações, os membros ficou definido, o trabalho foi considerado aprovado com nota 10. O aluno irá efetuar os ajustes propostos, entregar a versão final, eu, professora, ok, então eu vou salvar aqui e já vou assinar logo, tá certo? Só um segundinho. Tá bom. Aí, Henrique, a gente fica aberto aqui no lugar, né? Estou assinando. Pronto, eu já assinei. E aí, acho que agora já está disponível, Robson, para você assinar também. Então, peraí, deixa eu tentar ver se eu me acho aqui de novo. Tá aqui, SEI. Aí eu vou apertar o F5, tá certo? Isso, para... Pronto, ele está se reagrupando aqui. Isso. Aí realmente tem uma canetinha do lado. Exato. Assinado por, né? Tá. Uhum. Agora eu vi aqui. Pronto, então eu vou assinar também. Peraí, como é que eu assino? Pronto, agora eu já não autenticidade desse documento. Ah, sim, a assinaturinha e a caneta, né? Isso. Tá. Eu sou meio atrapalhado com esses negócios. Vamos ver se vai dar certo. Muita novidade. Você conseguiu, Henrique, assinar?
Deixa eu abrir agora. Estava esperando o Robson assinar. Ah, pronto, ok. Pronto, já apareceu aqui. O meu deu. Robson. E agora eu vou assinar também. Rapaz, nesse negócio do SEI eu adorei, ó. Né? Ficou interessante? Ficou muito bom. Demais. Pronto, documento Assinou também, né? Deixa eu só fazer um... E aí vocês estão vendo que as declarações, elas estão prontas, né? Eu só acho que elas vão precisar da assinatura de alguém da coordenação do SMD, né? Isso, para que vocês depois possam baixar. Tá Mas ótimo. eu estou vendo, tá aqui. Luciana, Robson, Henrique assinaram. Beleza. Perfeito. Tá bom. Então vou chamar o Júlio. Já de volta, nosso amigo. É. Só um pouquinho, tá bom, gente? Só vou avisar aqui pelo WhatsApp. Tá bom, tranquilo. Tudo bem aí, Henrique, com vocês? Tudo. Aqui tá todo mundo em casa. Eu estou trabalhando de casa, a Dena está em casa. E a Sara está atendendo também, que ela é psicóloga agora, né, de casa. Sim, de casa, né? Isso é muito importante. Ave Maria. Deus me livre, viu? Todo mundo protegido agora. Uhum. É isso mesmo. A única que está saindo para trabalhar, pelo menos uma vez a cada 2 dias, é a Yara, que ela trabalha na área de comércio exterior. E esse setor não parou de jeito nenhum. Continua trabalhando direto. Nossa senhora, tá direto, né, bichinha? Dureza. É verdade. E ela trabalha lá do Eusébio. Aí é um deslocamento bem grande todo dia. Nossa, ainda tem isso, né? Diga-se de passagem. E eu vou te dizer, viu? E o trânsito não para. Outro dia a gente precisou ir ao dentista, né? Do outro lado da cidade. Meu Deus, um engarrafamento sem fim. É verdade. O trânsito aqui é intenso. A gente aqui olha aqui de cima do prédio, a gente vê muito carro circulando na rua. É uma loucura. Pronto, Júlio? Tá ouvindo a gente? Estou sim. Pronto, meu querido. Eu vou ler aqui a ata para você, tá bom? Certo. Então vamos lá. Ata de avaliação de trabalho de conclusão de curso, realizada às 10 horas do dia 3 de julho de 2020, no curso de Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais diurno, Instituto Universidade Virtual, na Universidade Federal do Ceará, através de webconferência do aluno Júlio Teixeira Matos Neto, de matrícula 388429, tendo como título o uso da rede social Facebook na disciplina Tecnodocência sob o viés analítico do marketing digital. Constituíram a banca examinadora os professores doutora Luciana de Lima, doutor Robson Carlos Loureiro, mestre Henrique Barbosa Silva. Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado com nota 10. Olha aí que lindo! Ei, palmas, né? Não dá pra gente bater assim, palma. Ah, dá pra ouvir a palma agora. Ah, tá aqui, ó. Pois, Júlio, um super abraço, viu? Parabéns. Pronto. Obrigado. Efetuar os ajustes propostos, entregar a versão final do trabalho, né, a fim de lançar a nota no sistema. Eu, professora Luciana de Lima, orientadora, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais membros da banca examinadora, e todo mundo já assinou mesmo, viu, Júlio? Certo, tá bom. Parabéns, Júlio. Bom trabalho. Obrigado. Isso aí, bacharel. E é como o Vai Robson fazer alguma disciplina ainda, Júlio? Ah, tenho. Com certeza eu tenho. 8. Que bom. Não, muitas não, né? Mas pronto. Legal. Parabéns, Júlio, viu? Você merece muito esse trabalho. Não teria sido tão bem feito se não fosse você escrevendo, viu? Muito legal. Muito obrigado, professora. A Mona Lisa entrou aí no grupo agora, Luciano. Não sei se você viu. Foi? Pronto, Mona Lisa. Tudo bom? Bom dia. Ela tá só como ouvinte, eu acho. Tá mutada. Então, acho que ela tá digitando. Pronto, só passou para informar sobre a assinatura da ata. Todo mundo já assinou, Mona Lisa, a ata. A gente só está na dúvida de quem vai assinar as nossas declarações. Pronto, será que ela vai responder?
Não sei se ela está ouvindo. Monalisa, está ouvindo? Você está me ouvindo? Tô Oi, ouvindo. bom dia, tudo bom, querida? Tudo. Não, é porque eu preciso, professora, até lhe mandei um e-mail, porque eu preciso alterar uma parte do texto que fala sobre a nota e se teve alguma consideração. Ah, Então, a gente já ajustou. alterou. Tá ótimo, então, Já. obrigada. Ah, certo, Nada, tô vendo a aqui. gente já fez agora. Tá tudo Ele tem uns certinho já. ajustes, né? Ah, então pronto, tá ótimo. Pronto, é Tá só, bom? A gente como só a ata já tá pronta, é só clicar na impressora e salvar em PDF mesmo. Ah, tá certo, ok. Já fica para colocar nas progressões, né, dos professores. Sim, As agora as declarações, declarações, elas precisam ser assinadas por alguém, não precisam? sim, eu vou pedir ao professor Rafael, ele é do diurno, né? Eu vou pedir ao professor Rafael para assinar. Isso. Pronto, aí depois disso a gente pode baixar, não é isso? Pode sim. Pronto, Obrigada. pois então tá bom, professores. Obrigada também, Monalisa, viu? Robson e Henrique, então vocês ficam com esse número do processo, quando o documento estiver assinado, é só baixar e guardar aí para vocês, tá bom? Tá ótimo, Luciana. Já anotei aqui no processo e vou ficar observando, viu? Obrigado pelo Perfeito, tchau. tá ótimo. E parabéns aí pro Júlio. Obrigado. Parabéns, Júlio. Tchau, gente. Falou. Tchau, um abraço. Tchau, Bom final de semana para todo mundo. Obrigado, viu? Para você também. Obrigada para vocês também. Tudo de bom. Júlio? Oi. Pronto, meu querido. Então, aproveitando que a Monalisa ainda está aqui, seria bom você perguntar a respeito da questão da ficha catalográfica, né, da biblioteca, se precisa entregar antes ou depois. Ah, sim, é isso que eu quero saber, se o trabalho tem que ser enviado para a coordenação antes da ficha catalográfica ou só depois. Pode enviar depois, Júlia. Tem um sistema para gerar a ficha catalográfica lá no site da biblioteca. Sim, Tem um sim, tutorial. eu vi. Tá bom, obrigado. Pode gerar E, e Monalisa, anexar o... Oi, professor, pode falar. desculpa, tem um prazo para ele entregar, sei lá, daqui a uma semana, daqui a 15 dias? Só falta o TCC para ele se formar? Ele já é Não, concluinte mesmo? Não, ainda tem outras disciplinas. Ah, tem disciplinas, né? Aham. É porque esse semestre ele vai ser um pouquinho diferente. Porque a colação de grau, ela vai ser por demanda e de acordo com o aluno. Então, não vai ter, assim, um calendário fixo. A Prograde ainda deve divulgar algumas informações específicas, por isso que eu te perguntei se você era concludente. Aham. Mas como você Sim, tem pronto. outras disciplinas, você pode combinar com o professor um prazo para ajustar o trabalho e mandar o PDF para a gente. Ah, então certo. Só o Pronto, PDF mesmo perfeito, com a versão Monalisa. final. Ótimo. Tá ótimo. Tá, muito obrigada, Monalisa, pelas informações, viu? Nada. Pronto, Júlio. Aí a gente pode fazer o seguinte: como as disciplinas vão começar só a partir do dia 20 de julho, seria interessante você agilizar esse processo para poder finalizar antes de começar, né? Uhum. Sim, com certeza. Faço para você e fica tudo prontinho, certinho, e aí quando começarem recomeçar o semestre, aí você já está tranquilo em relação ao disso, tá TCC, né? Aham, ótimo. Pronto. Pois então tá bom. Pense na minha proposta, tá bom? Não, Se você aceitar, de antemão já está aceita o convite. já está aceita? Ai, que Já coisa está boa. aceito. Massa, pois então pronto. Então é o seguinte, eu vou passar um e-mail para você dizendo como é que vai ser mais ou menos o procedimento, tá bom? Uhum. E a gente vai começar os trabalhos em agosto, tá certo? Certo. Mas de qualquer maneira, o seu trabalho ele vai ser formatado para uma revista que a gente ainda vai escolher, né? Para que a gente submeta ainda nesse segundo semestre, tá certo? 2020.2. Ótimo. Tá bom? Então, os próximos dados que virão são dados novos para serem analisados e escrever mais e a gente aprofundar sobre essa questão do marketing. Tá, tá certo. adorei sua apresentação.
ótima, viu? O trabalho realmente eu tava um pouco nervoso no começo, eu vi que eu tava me atropelando todinho, eu tava só na minha cabeça falando, pensando, será que tá dando pra entender alguma coisa que eu tô falando? Mas aí depois você se Normal, soltou viu, e ficou ótimo. É isso mesmo. É normal, viu, Júlia? Eu também já passei por isso. Acontece assim mesmo. Aí depois você foi falando mais solto e foi dizendo as coisas e ficou tudo muito claro. E o que eu achei muito legal nos slides é que ficou assim, por exemplo, para cada categoria você fez os 8 P's bem resumidamente. Isso vai me ajudar muito como professora, porque eu vou olhar bem direitinho, né? E vou tentar implementar, que vai ser muito bom. Ótimo. Pronto, viu, meu querido? Muito obrigada. Bom final de semana para você. Qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato, tá? Tá certo. Bom final de semana, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Mona Lisa. Tudo de bom, Tchau, Mona viu? Lisa. Qualquer coisa, Júlia, pode mandar mensagem também, viu? Minha Tá certo, obrigado. Tá, tchau. Bom dia, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.